Domingão de futebol, claro que não poderia faltar o nosso vídeo de análise com jogos deste domingo. Lotado de jogos aí na Europa, já voltou todos os campeonatos europeus, tem também aí jogos do Brasileirão, mas o meu foco para esse domingo são os jogos europeus, porque tem muita oportunidade interessante para a gente poder operar neste domingo. Inclusive, eu já separei uma operação aqui, uma entrada, uma aposta com retorno de mais de 70% de lucratividade, isso mesmo. É só você ficar nesse vídeo comigo para você acompanhar que operação é essa, que jogo é esse e que campeonato é esse. Eu já adianto que é no campeonato europeu e não é nem na Premier League, nem no campeonato alemão, nem no campeonato espanhol. Então fica comigo nesse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, deixa o seu feedback, ativa as notificações para assim que eu postar o vídeo de análise você já ser notificado e vamos embora porque tem bastante jogo para a gente analisar hoje. E calma aí, tem R$5 gratuito para vocês na descrição desse vídeo, é só clicar no link, se cadastrar e garantir o seu bônus de R$5. Não tem ninguém nesse mercado que produz conteúdo diário para vocês de forma gratuita e ainda consegue o bônus de R$5. Então tem que respeitar. Vamos direto às análises dos jogos deste domingo. E para iniciar as nossas análises, jogo do Barcelona. Na classificação, o Barça é o quarto colocado. Ele deu uma leve deslizada ali na primeira rodada, acabou empatando por 0-0, se não me engano, com a equipe do Getafe. E tem 7 pontos, apenas o Real Madrid ganhou os seus 3 primeiros jogos aí nas 3 primeiras rodadas. O Barcelona fez 6 gols em 3 jogos e tomou 3. Detalhe, o primeiro jogo foi 0-0. Então, na verdade, foram 9 gols nos últimos 2 jogos. É porque teve um monte de gols aí no jogo contra o Villarreal. E aí, vamos embora. O Osasuna até começou bem o campeonato, ó. É o 7º colocado, 3 jogos, 2 vitórias, nenhum empate e uma derrota, fez 4 gols, tomou 3. Acredito aí que o Osasuna não vai vender barato esse jogo para a equipe do Barcelona, mas a equipe do Barcelona é muito bem qualificada. Números gerais, o Osasuna marcou gols em 80%, marcou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10 jogos, porém é um time que leva muitos gols e levou gols aí em 80% dos seus últimos 10 jogos, ou seja, temos padrão aqui de over goals e temos padrão de ambas marcam. É tanto que tá aqui, ó, over 2.5 nas últimas 3. O Barça marcou o primeiro em 9, marcou gols em 90% e teve um mercado de over 1.5 gols em 80%. E é justamente aqui que eu vou trabalhar com vocês. Mais de 1.5 gols nesse jogo com a odd de 1.25. Eu sei que não é uma odd alta, mas é uma odd aí interessante para a gente poder trabalhar uma aposta múltipla. Desculpa aí, galera, a garganta ainda não está 100%. Mas é uma odd interessante para a gente poder trabalhar uma operação múltipla. Então, mais de 1.5 gols no jogo de Osasuna e Barcelona. Esse é o meu palpite para esse jogo do Campeonato Espanhol. E vamos nessa, o Campeonato Português. Isso mesmo, o Porto jogando em casa. O Porto que na classificação jogou 3 jogos, venceu os 3 jogos, fez 6 gols, tomou 3. Detalhe interessante aí nos últimos jogos do Porto, nesses 3 primeiros da temporada. Ganhou de 2-1 o primeiro jogo, 2-1 o segundo jogo, 2-1 o terceiro jogo, tendo aí o mercado de ambas e de over 2.5 gols com back nas 3 rodadas primeiras. O Arouca tem 13 gols no total nessas 3 primeiras rodadas, fez 7 e tomou 6. O Arouca meteu um 4-3 no Estoril, empatou por 2-2 com a equipe do Vizela, empatou de 1-1 com a equipe do Portimonense. Também tem bastante presente aí o padrão de gols. O Porto marcou primeiro em 9, não perdeu 9, marcou 2 ou mais gols em 7 das últimas 10 partidas. Over 2.5 nas últimas 3. Arouca marcou gol nas últimas 8. Over 1.5 nas últimas 7, ambas marcam nas últimas 5, então temos um jogo aí com padrão de gols, só que essa odd de gols, ela tá um pouco para baixo aqui, 1.53, poderíamos pensar em trabalhar ela, porém eu vou criar uma aposta aqui junto com vocês nesse jogo do Porto contra o Arouca. Eu vou trabalhar a seguinte operação, eu vou aqui em criar aposta,
Vou colocar a vitória do Porto, acredito que o Porto aí vai fazer a 4ª vitória seguida no campeonato, e vou colocar total de gols mais de 2.5, porque é um padrão que está se repetindo tanto para o Porto quanto para a equipe do Arouca. Encontramos aqui uma odd de 1.71, 71% de retorno para o Porto vencer esse jogo e ter no total da partida mais de 2.5 gols. Pedro, e como é que foram os últimos confrontos de Porto contra Arouca quando o jogo é na casa do Porto? 4-0 Porto, 5-1 Porto, 3-0 Porto e 3-0 Porto. Ou seja, dos últimos 4 confrontos do Porto jogando em casa contra a equipe do Arouca, essa linha, essa operação que nós montamos aqui, ela bateria todas as 4 vezes. Porque em todas elas o Porto saiu vitorioso e bateu mais do que 2.5 gols. Beleza? Então essa é a minha análise para esse jogo do Campeonato Português. E eu disse para vocês que o nosso palpite gratuito desse domingão estava na Europa, mas não estava ali nem no campeonato alemão, nem no espanhol, nem no inglês. Está exatamente no campeonato português, no jogo que eu acabei de analisar com vocês. É o jogo do Porto jogando em casa contra a equipe do Arouca. Acabei de montar essa operação com vocês. Coloquei aqui uma vitória do Porto jogando em casa. O Porto que nas 3 primeiras rodadas venceu todas as 3, venceu todas elas por 2-1. Jogando contra a equipe do Arouca. E detalhe também, dos últimos 4 confrontos entre Porto e Arouca, essa linha bateu a vitória do Porto e mais de 2.5 gols, deu uma odd aí de 1.71, 71% de retorno. Coloquei aqui a minha unidade de 1.000, retorno de 1.710. Esse é o meu palpite gratuito para esse domingão de futebol. Comenta aqui embaixo se você acredita que o Porto vence esse jogo e bate a linha de mais de 2.5 gols, ou se você acredita que vai sair algum resultado diferente disso que eu coloquei aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo e eu quero ver se vai ter alguém que vai palpitar diferente e vai acertar, ou se a galera vai seguir o meu palpite aí e vai junto comigo na vitória do Porto e mais de 2.5 gols. Vamos de campeonato inglês, Premier League, porque o Liverpool vai enfrentar em casa a equipe do Aston Villa. O Liverpool marcou gol em 100% dos seus últimos 10 jogos e não perdeu em nenhum deles. E ainda marcou 2 ou mais gols em 60% dos últimos 10 jogos. Over 0.5 HT, ou seja, um golzinho no primeiro tempo em 100% dos seus últimos 10 jogos. O time está muito bem. Os números do Aston Villa também são positivos. Marcou gol nas últimas 8 partidas. Também teve gol no primeiro tempo em 100% dos seus últimos 10 jogos. Então aqui temos um padrão de over goals, padrão de gol no primeiro tempo. Galera, vou trazer para vocês 2 opções nesse jogo. Uma delas é a vitória do Liverpool, que começou o campeonato até que relativamente bem, se a classificação ajudar aí e carregar. Mas se não carregar, eu tenho ela aqui na mão para vocês. Agora foi. O Liverpool, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. Fez 6 gols, tomou 3. O Aston Villa, 3 jogos, 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Fez 8 gols e tomou 6. O que diferencia um time de outro é apenas 1 ponto de diferença. O único time que jogou as 3 primeiras rodadas e venceu todas as 3 é a equipe do Manchester City, como normal, como de costume. Galera, temos aqui uma opção, é colocar a vitória do Liverpool. Essa é uma opção um pouco mais arriscada, onde você colocaria uma unidade para poder buscar aqui 65% de retorno, ou uma operação mais safe, que é sair pelo menos um golzinho no primeiro tempo com a odd de 1.22. Odd ali para você juntar numa múltipla, numa operação múltipla. Não dá para trabalhar com unidade seca numa odd de 1.22. Mas essa é a minha análise. Quer trabalhar seco? Vitória do Liverpool. Quer trabalhar numa operação múltipla? E essa que eu indico mais é uma operação mais safe. É sair pelo menos um golzinho no primeiro tempo deste jogo. E o gol pode ser de qualquer uma das 2 equipes. E continuando aqui na Premier League, temos clássico. Temos o Arsenal jogando em casa contra a equipe do United. O Arsenal, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. O Manchester, 3 jogos, 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Um pontinho de diferença. Esse jogo pode falar muito sobre a temporada para essas 2 equipes. O Arsenal marcou gols em 80%, o Manchester menos de 3.5 gols em 80%. Não é aí uma estatística que ajude muito. Para esse jogo aqui, vou dar uma olhadinha aqui nos últimos jogos.
tivemos um 2-0 United contra o Arsenal, um 3-2 Arsenal contra o United, depois um 3-1 United, depois um 3-1 Arsenal, depois um 3-2 United. Dos últimos 5 jogos, qual é o padrão que nós conseguimos identificar aqui? Dos últimos 5 jogos, em todos eles bateu a linha de mais de 1.5 gols, mas eu já olhei essa linha e ela está esmagada, não compensa entrar nela. Porém, tem outros 2 padrões aqui interessantes, que é over 2.5 gols, bateu em 4 dos últimos 5 jogos e ambas as equipes marcam. E é justamente aqui que está a minha operação para hoje. Ambas as equipes marcarem pelo menos um gol. Essa é a minha análise para o confronto, para o clássico inglês entre Arsenal e Manchester United. Com a odd aí de 1.53, essa é a minha análise para esse jogo da Premier League. Ambas as equipes marcarem pelo menos um gol na partida. E vamos a Major League Soccer, a liga do Lionel Messi, isso mesmo. Temos aí o LAFC, já fui no estádio do LAFC, tenho as 2 camisas, a camisa número 1 e a número 2 do Los Angeles Football Club, lá dos Estados Unidos. Eu já acompanhava, já gostava da MLS, antes mesmo do Messi ir para lá. Por quê? Porque é um campeonato onde o padrão de gols é muito presente, os gramados, a grande maioria sintéticos, os times têm muita tendência de ataque, não tem tanta composição técnica, tática entre essas equipes, e aí acaba acontecendo muitos gols. Eu gosto de operar na MLS. Para esse jogo aqui, temos a equipe do Messi jogando contra o LAFC, que é o segundo colocado da competição, e o Inter Miami praticamente precisa vencer todos os seus jogos daqui para frente para tentar se classificar para o quadrangular final, beleza? Então, para esse jogo aqui, ó, números: LAFC marcou gols nas últimas 8 e teve mais de 2.5 gols nas últimas 4 partidas. Inter Miami não perdeu nas últimas 9, marcou gols em 90%. O único jogo que não marcou gol dos últimos 10 foi o passado. O jogo passado foi uma exceção, foi um 0-0, um jogo nada a ver. O Inter Miami marcou 2 ou mais gols em 70% dos seus últimos 10 jogos. Over 1,5 em 90%. Um gol pelo menos no primeiro tempo em 90%. Pode ver aqui, ó, 90, 90, 90, 90. Por que 90%? Porque o único jogo que não saiu gol com o Inter Miami jogando dos últimos 10 foi justamente o jogo passado, que eu acredito que isso não vai se repetir. O Inter Miami vai aberto porque precisa vencer de todo jeito, joga contra aí um dos melhores times dos Estados Unidos das últimas temporadas, então tem tudo para ser um jogo de gols. Para esse jogo eu vou trabalhar aqui mais de 2.5 gols com quase 60% de retorno. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite. Poderíamos aqui pensar em trabalhar também um gol de Lionel Messi nesse jogo, mas para esse jogo eu vou trabalhar especificamente mercado over de gols, mais de 2.5 gols na partida. Esse é o meu palpite para a MLS. Encerrando aí mais um vídeo, mais uma semana, mais análise. Eu sei que tem gente que acha que domingo é o primeiro dia da semana, tem gente que diz que é o último dia da semana. Para mim, Pedro Feitosa, eu considero domingo como o último dia da semana. Minha semana, ela tipo, começa na segunda-feira. Então, para mim, estou encerrando aqui mais uma semana de vídeos, de análise. Não foi uma semana fácil aí, bastante gripado, garganta inflamada, dificuldade para conseguir gravar os vídeos, mas eu sempre procuro dar o meu melhor para vocês, gravar o máximo de conteúdos possíveis. Pode ter certeza, quando eu não apareço aqui, quando eu não gravo conteúdo, é porque eu não estou nas minhas melhores condições ou porque aconteceu algum outro problema e eu não consegui gravar. Fora isso, eu vou estar sempre aqui com vocês para poder compartilhar conteúdo de graça, beleza? Valeu, galera, abração, fique com Deus, tamo junto e até a próxima semana.